Olá pessoal, tô aqui novamente em mais um vídeo de Honkai Star Rail, nesse vídeo para estar trazendo aí a análise 1.5, 1.5 porque é a continuação lá da análise da conta do Luan. Ele fez a alteração aqui de dois personagens e pediu para estar dando uma olhada. Antes de começar aí a análise, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam o último vídeo. Eu vi que teve bastante interação entre o público que acompanha aí o canal, e isso realmente me deixa muito feliz, dá uma motivada muito grande, porque para mim, pelo menos, até mais do que o vídeo pegar muitas visualizações, eu fico bem mais feliz em saber que o conteúdo produzido realmente ajudou alguém aí que acompanha o canal. Então eu queria estar expressando o meu agradecimento para todo mundo aí que está acompanhando os vídeos. Indo agora então, vamos lá para análise. Ele acrescentou aqui a Kafka e a Bailu. Acredito que a Kafka vai ser a DPS do segundo time e a Bailu a healer. Então, como você não fez alteração, talvez você esteja em dúvida em como terminar aqui o time. Algumas composições que eu recomendaria: se você tem a Guinai Fen, fica muito forte, você pode colocar ela e aí montar um time ou com 2 dots, fora a Kafka, né? Ou um time com suporte. Então, por exemplo, Guinai Fen e Sampo, Guinai Fen e Luca, Sampo e Luca. Ou aí você muda para o lado do suporte. A melhor suporte disparado para esse time de Kafka é a Asta. Ela buffa o speed do time e aumenta o ataque, além de que ela tem uma quebra de escudo muito forte com a sua perícia. Então aí ficaria no caso Guinai Fen e Asta, ou Sampo e Asta. O que eu acho mais fácil aí, realmente gosto muito, é o Sampo, mas o time da Kafka ele é muito versátil, porque claro que vai demandar aí um gasto de recurso maior, mas você pode ir adaptando quem você leva. Então, o inimigo tem fraqueza vento, você pode levar o Sampo; tem fraqueza fogo, pode colocar a Asta ou a Guinai Fen, ou até mesmo as duas. Então, tem fraqueza físico, o Luca. Então é um time que ele consegue se modificar muito bem. Mais um que eu gosto muito de levar no time da Kafka é o Sampo. Então, aqui em relação ao nível, segue as mesmas dicas. A Kafka pode pôr level 80 com cone 80, e a Bailu pode deixar no 79, conezinho no 80, que já vai estar muito bom. Vamos começar aqui então vendo a Kafka. A Kafka é muito importante entender como que ela funciona, e ela vai ser uma personagem focada em ataque porcentagem, que é o scaling de dot. Então, não recomendo você buildar ela com chance e dano crítico. Você pode focar totalmente em ataque flat e ataque porcentagem, que vai ficar muito bom. Eu reparei aqui que você está usando o cone Fermata, que é o cone lá da lojinha do Salão Esquecido. Esse cone ele é muito bom para a Kafka, mas para mim eu considero o que inclusive você estava utilizando aqui na Pela melhor. E ambos, se eu não me engano, são lá do Salão Esquecido, que é esse cone aqui. Vamos lá no banco de dados. Não tenho certeza se o da Pela é do Salão Esquecido, mas de qualquer forma ele é melhor, que é o Boa Noite Durma Bem. Esse cone aqui, vamos até comparar ele. O Fermata, qual que é a pegada dele? Ele vai aumentar o efeito de quebra e vai aumentar o dano que você causa a inimigos com cisalhamento de vento ou choque. A própria Kafka aplica choque, então não tem muita dificuldade de aplicar essa passiva. Além dele estar aumentando o seu dano em 32%, ele também aumenta o dano de dot. Mas é o dano do dot do personagem que está utilizando o cone, que vai ser então o aplicamento de raio que a Kafka deixa no inimigo. Eu não considero esse cone mais tão bom assim na Kafka, porque, é claro, aumenta o dano dela, mas você não se aproveita tanto do aumento de dano de dot, porque a Kafka deixa o raio ali no inimigo, que não causa tanto dano, e ela deixa apenas um stack, que é o dano de raio, ele acumula uma vez. Então, esse cone aqui eu considero muito melhor no Sampo, por exemplo, porque ele usa muito bem o efeito de quebra, já que ele dá vários hits na sua perícia, ele naturalmente já quebra muito escudo, então teria ainda mais esse aumento, e aí sim ele teria o aumento de dano
e aumentaria o dano do cisalhamento de vento dele, que já é muito bom, porque ele deixa 5 stacks. Se você quebra o escudo do inimigo com a perícia dele, por exemplo, você deixa 5 stacks e aplica mais 5 stacks por ter quebrado o escudo, então aumentaria muito o dano contínuo dele, por exemplo. Já na Kafka, o Boa Noite acaba se encaixando muito melhor, porque você pode ver que para cada penalidade no inimigo aumenta 24% o dano causado e pode acumular até 3 vezes. Então, normalmente, no mínimo ali, um time de Kafka vai ter no mínimo 2 debuffs no inimigo. Um, por exemplo, de fogo, um cisalhamento de vento e o próprio raio que ela aplica. Além de que esse cone também se aplica ao efeito do dano contínuo. Então, para Kafka, esse cone aqui acaba sendo muito mais interessante. E se você conseguir deixar na sobreposição 5, vai ser ainda melhor. Inclusive, você pode até mesmo estar tirando ele lá da sua pela para colocar aqui na Kafka. E na pela, um que eu acho que funciona muito bem também é o conezinho aqui do Luca. Ou, caso você tenha, também pode colocar o cone da Silver Wolf, se você já estava participando lá do evento. Mas para mim é essa combinação, tá? Eu acho que a Kafka combina melhor atualmente com o Boa Noite Durma Bem. Bom, vamos voltar lá então para continuar olhando ela. Vamos ver em relação aos rastros. Os rastros da Kafka você vai upar aqui as habilidades, tá? São muito boas. Inclusive, a mais importante dela é essa aqui, que quando derrota um inimigo com choque regenera 5 de energia, porque a outra que você vai querer é essa, que faz com que sempre que você use a ultimate, proca já o dot. Isso aqui é muito forte, é o principal da personagem, é você ficar estourando ali os dots dos inimigos. Na Kafka você vai buscar o que? Não precisa upar ataque básico, porque o foco dela é a perícia para ficar estourando o dot. Você vai usar numa partida 1 ou 2 vezes no máximo o ataque básico. Esse aqui de ataque você quer, porque como eu falei, o dano do dot escala com o ataque. O bônus de dano de raio aqui muito bom também de pegar, e esse ataque. Aí aqui você pode pegar os 3, que é ataque e dano de raio, e aqui em cima pega o dano de raio. Em relação a Kafka, o que é que você vai upar? O talento aqui para o level 8, mas nesse primeiro momento, se você tiver com pouco recurso, pode deixar no level 6, mas tenta sim colocar no level 8. Aqui a perícia suprema e a perícia é importantíssimo, principal fonte de dano dela, então coloca aí no level 8 e no late game pode facilmente upar isso aqui para o level 10, que vai melhorar bastante a personagem. Em relação ao conjunto de relíquias, pelo jeito você está aqui farmando o set de raio, mas chegou aí um novo conjunto para ela, né? Que é o set focado em bônus de dano de dot, que é o dano contínuo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só colocar aqui mesmo na própria DG, que vai ser esse set aqui. Ele é disparado o melhor para ela até o momento, porque ele aumenta em 12% o ataque, que é ótimo, o dot escala com ataque. E para cada dano contínuo aplicado no inimigo, o usuário vai ignorar 6% da defesa ao causar dano. Isso aqui é muito bom, tá? Porque ignorar a defesa é um recurso muito forte, é o que torna até mesmo viável o set quântico em personagens que nem são do elemento quântico, para vocês terem ideia aí do quão forte é fazer com que o personagem ignore a defesa do inimigo. Então, vale muito a pena farmar, inclusive, como é um time de Kafka, você farmando aqui, você já farma para ela e farma, por exemplo, pro Sampo, para um Luca. Então, vale muito a pena você investir nesse novo conjunto aqui, que vai ficar muito boa a sua Kafka. Em relação ao conjunto, já vou ficar até aqui para mostrar. Conjunto de ornamentos funciona sim muito bem nela a estação de vedação espacial, porque aumenta ataque em 24%, é tudo que ela quer, é ataque que escala com o bônus de dodge. Mas esse novo conjunto aqui também fica muito legal, e como eu disse para você usar o Pinacone na sua pela, acaba que farmando aqui você já farma para as duas. Então esse novo conjunto também é muito bom na Kafka, porque ele vai aumentar o seu ataque em 12%
E se a sua velocidade tiver 135, aumenta em 12% o dano causado, se ter 160, aumenta em 18%. Não busca 160, tá? É meio loucura, a não ser que esteja fácil você upou muita speed nas relíquias, mas não foque tanto em bater esse 160. Pega aqui o 135 para aumentar 12% do dano, que já vai estar muito bom. Mas esse conjunto ele vem fadado aí a você ter pelo menos o 135 de speed. Então, se você tiver com dificuldade, fica no Estação de Vedação Espacial mesmo, tá? Mas é sim um conjunto que vale a pena você estar tentando farmar aí para ela. E se você estiver farmando lá o Pinacone, vir alguns bons aqui já, você já utiliza ele. Em relação às relíquias, vai ser isso, tá? De conjuntos. Agora, em relação aos status, aqui peitoral, ataque porcentagem, ela não precisa de chance, não precisa de dano, então é ataque porcentagem. Ela também não precisa de taxa de acerto de efeito. Ataque porcentagem, melhor opção, vai aumentar bastante o dano dela. Em relação à bota, se você for utilizar o Estação de Vedação Espacial, pode considerar em utilizar uma bota de ataque porcentagem, porque aí os outros personagens vêm, aplicam o dot e a Kafka vem depois estourando eles. Mas se você tiver com o novo conjunto lá, que aumenta o dano causado com base na speed, é botinha de speed justamente para você conseguir bater o 135 ou quem sabe até mesmo o 160 de speed. Em relação aqui aos ornamentos, a esfera pode ser não, né? É bônus de dano elemental, que é o bônus de dano de raio. E na corda, pode ser da sua preferência. Se você já estiver batendo uns 3k de ataque, pode sim usar uma corda de taxa de regeneração de energia. Agora, se você ainda não está com 3k ou pelo menos 2.800, coloca uma corda de ataque porcentagem. Principalmente com a bota de speed, né? Aí provavelmente você vai acabar usando uma cordinha de ataque porcentagem. Partindo então agora aqui para Bailu, você está utilizando aqui o conezinho 3 estrelas, esse cone é bem legal nela, porém o maior problema dos cones 3 estrelas é que eles têm pouco status principal aqui, né, que é o PV, ataque e defesa. Como você já deixou ele aqui no level 70, eu não vou falar para você trocar de cone, mas caso em algum momento você queira trocar de cone, um que você pode estar aí utilizando, e a gente ganha inclusive free to play, é o conezinho da Natasha. Esse cone ele é bem legal, porque ele aumenta a taxa de regeneração de energia e aumenta a cura do usuário, ao realizar tanto a perícia ou a perícia suprema. Isso aqui é muito bom, porque a ult da Bailu ela é muito forte e é a principal fonte de cura dela. Como a perícia depende de RNG, não dá para confiar muito, a não ser que você queira realmente curar um único aliado. Então você quer usar na maioria das vezes a Ultimate, até porque depois que você ulta os próximos 2 hits que o aliado receber, ele vai ganhar uma cura baseada na porcentagem do HP da Bailu. Então a Ultimate dela é a principal fonte de cura, essa regen de energia ajuda muito e a cura aqui também ajuda muito. Então se em algum momento você quiser fazer a troca, eu recomendo muito que seja para esse cone aqui, tá? Também daria para você utilizar o do Luosha, porque o maior problema da Bailu é ela não ter resistência a efeito. Se algum dia você pega esse cone aqui sobre a posição 5, é 32% aí, aí você consegue mais 30 com as relíquias, 60% de resistência a efeito, já é uma resistência bem legal, até porque um healer que está com controle não consegue curar o time. Então é um cone aí também que você pode estar fazendo essa substituição. Partindo lá então para os rastros dela, vamos dar uma olhada. A Bailu ela não tem muito segredo, tá? Aqui nos rastros libera esse aqui também, porque aí quando você usa Ultimate, você passa a receber 10% a menos de dano, isso é muito bom. Aqui pega esses, tá? De HP, defesa e HP, principalmente o HP, porque a cura dela escala com HP. E esses aqui não custam muito para liberar. Esse de HP aqui, se eu não me engano, precisa estar level 80.
Então, se você deixar ela no 79, não se preocupa não, deixa ela lá 79 mesmo e deixa esse aqui em branco. Esses dois aqui pegam, o HP ajuda na cura e resistência, como eu disse, um healer que toma controle não consegue curar, então resistência é sempre muito bom. Aqui também mais 6% de resistência. Aqui nela você vai colocar, de primeiro momento pode deixar o talento no 6, perícia no 6 e supremo no 8. Ela já vai ter uma cura muito forte. No late game pode colocar aí level 8, 8, 8 e num late game ainda maior pode pôr 10, 10, 8. A perícia não recomendo upar tanto justamente porque ela depende de RNG, então nunca você pode confiar muito na perícia dela, tá? Em relação ao conjunto de relíquias, o que eu recomendo você colocar é o mesmo que eu recomendei pro Luosha. 2 de cura ou 2 de PV, já que a cura dela escala com PV, mas é melhor pôr 2 de cura, até porque você já tem um aqui. E 2 de speed. O healer você quer que ele rotacione mais rápido, justamente para ele ter ultimate mais rápido e curar mais vezes. Em relação ao conjunto de ornamentos, dá para usar tranquilamente aqui o Transeunte, não, esse aqui não lembro qual é. É o que dá PV e aumenta o ataque do time. Não lembro ao certo o nome aqui do conjunto. Mas você pode usar ele ou pode também, como eu disse, usar o Quilha Quebrada se você conseguir atingir os 30% de... lembrei, é a Frota dos Eternos, tá até aqui. Você pode usar a Frota dos Eternos porque aumenta PV, é bom, ela escala a cura com PV e aumenta o ataque dos aliados. Mas como eu mencionei, eu preferiria, por exemplo, se você coloca a Asta no time de Kafka, colocar esse conjunto aqui na Asta e aí ela ganharia mais uma utilidade aumentando o ataque já em 8%. E aí na Bailu você colocaria o Quilha Quebrada, que ia aumentar o dano crítico, mas aí, como eu disse, você precisa investir em resistência a efeito, aqui está em 0%, então você ia ter que ter aí pelo menos 30%. Mas, na minha opinião, para mim fica melhor. Mas como a sua ainda não tem, você pode sim usar a Frota dos Eternos, mas tem que lembrar também de subir aqui a speed para no mínimo 120. Em relação aos status, corpo de bônus de cura, botinha de speed, esfera de PV, porcentagem, e corda de taxa de regeneração de energia. E substatus, ela escala com PV, então PV flat, PV porcentagem, taxa de resistência a efeito e speed. Facinho buildar ela, não tem muito segredo. Bom, em relação à mudança que foi isso, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida aí que qualquer um tenha, é só deixar nos comentários e até um próximo vídeo.